Eu tô aqui na Clínica Revital agora com o Dr. Luiz Baldini, que é médico vascular, e eu vou tirar minhas dúvidas sobre vasinhos. Dr. Luiz Baldini, vasinho é uma coisa que incomoda toda mulher, né? A maioria das mulheres, não é mesmo? É uma queixa muito frequente no consultório, né? Seja por um desconforto de dor, alguma coisa nesse sentido, ou mesmo por questão da aparência, questão estética que acaba acometendo aí a grande parte da população feminina. Você sabe que a gente tem uma estimativa que quase 1/3 das mulheres possuem algum tipo de manifestação das varizes, né? É mesmo? Então, para isso a gente tem uma ideia do quanto que é frequente. E o que faz com que eles fiquem mais frequentes, né? Tem mulher que reclama, eu seco o vasinho, mas depois volta. Por que acontece isso? Primeiramente, eu acredito que o fator mais importante é a questão genética. Existe já uma predisposição, a pessoa já nasce com uma tendência a desenvolver uma quantidade maior de vasinhos. Isso pode se aumentar, pode ser potencializado pelas práticas do dia a dia, o que a gente chama de fator ambiental. Então, às vezes, o uso de anticoncepcional, uma vida sedentária, uma dieta não muito natural, tudo isso predispõe a pessoa a acabar a ter uma quantidade maior de vasinhos. Entendi. Mas a questão genética, a tendência de ter vasinhos é muito forte. Haja vista, por exemplo, a quantidade de mulheres dentro de uma mesma família que possuem uma grande quantidade de vasinhos. Né? E toda mulher pode secar vasinho? Não, você fez uma pergunta muito importante. Apesar da gente ter como queixa a estética como a mais importante, né, a mais frequente, não deixa de ser uma doença. Existem algumas contraindicações, ou seja, existem algumas situações em que a gente não pode fazer a aplicação. É mesmo? Por isso que a aplicação, queimar o vasinho, que é o que a gente fala de uma maneira mais popular, é um procedimento, é um ato médico e deve ser realizado após uma consulta médica. Existem algumas doenças associadas que impedem a realização das aplicações. Existem situações, por exemplo, de você ter os vasinhos mais finos e também ter as varizes associadas. Essas varizes nutrem esses vasinhos. Se você trata inicialmente os vasinhos, eles acabam retornando com uma maior facilidade. Então, primeiro eu tenho que tratar as varizes. Sim. Ou no muito caso importante. cirúrgico, né? Seria uma cirurgia, tirar aquela veia para depois pensar nos vasinhos. E isso, infelizmente, é algo que afasta muito os pacientes do consultório. Quando a gente tenta ter a prática de uma boa conduta médica, de indicar a cirurgia antes de realizar as aplicações. Porque tem mulher que faz a secagem de vasinho mesmo com veia. Existem exceções, mas o mais frequente é que a gente sempre tente tratar de uma forma completa. Por exemplo, se além da queixa de desconforto de aparência, do desconforto estético, se existir, por exemplo, algum grau de desconforto que a gente chama de funcional, ou seja, dor nas pernas, inchaço, inquietude das pernas, muitas vezes a gente tem que investigar um pouco mais, também a parte interna. Então a gente utiliza alguns exames que são realizados para ver se existe o que vulgarmente a gente chama de varizes internas. Tem que se descobrir toda a doença para aí sim fazer um tratamento correto, um planejamento terapêutico. Entendi. Como é que é uma sessão de secagem de vasinhos? Na prática das aplicações, por muito tempo, cada profissional padronizava o conceito que seria uma sessão. A gente atualmente tem uma tendência de chamar de sessão uma certa quantidade de líquido que é injetado. Então, normalmente equivale a uma seringa, que varia de 2 a 3 ml. Então, entende-se por sessão uma seringa. Então, o número de picadas depende do tamanho do vaso, da situação em que se encontra aquela perna, aquele membro que está sendo tratado. A quantidade o tempo que vai levar depende muito. Então, vasinhos mais finos demoram mais, vasinhos mais grossos são mais rápidos. Mas a gente entende por sessão basicamente uma seringa. Uma seringa. Se a mulher pensa assim, vou deixar para lá, não vou secar, ela pode ter uma complicação mais tarde? Isso pode evoluir para veias mais profundas ou não? Não, na verdade aquelas veias superficiais elas estão ali. O que acontece é que com o próprio envelhecimento da pele dos vasos, esses vasinhos vão ficando um pouco mais difíceis de serem tratados. O mais importante é saber se naquele momento existe ou não queixa estética. Entendi. Então, se estiver incomodando, vai incomodar a vida inteira. E a tendência é sempre aumentar, piorar a queixa. Ou seja, é muito complicado você deixar para depois. Agora, se for uma quantidade pequena de vasinhos e não houver qualquer prejuízo, nem estético nem de desconforto, cabe à pessoa decidir se tem intenções ou não. A mulher que está em casa nos assistindo, aí ela pensa, não, mas eu tenho uma veia aqui na perna que eu pego, eu sinto, quando eu ponho salto ela aparece mais, será que tem jeito? Tem como fazer uma cirurgia? Existe algum tipo de veia que não pode ser
retirado? Normalmente não aquela que ela vai conseguir enxergar ou sentir. As veias que a gente não pode mexer na perna são as veias mais profundas que passam dentro dos músculos. Se está aparecendo, ela pode tirar sim? Sim, porque na verdade essas veias que nós não enxergamos e que nós não podemos tirar, nós não podemos fazê-lo porque elas correspondem a 80% da circulação da perna. Todas as outras superficiais, incluindo as veias safenas, que normalmente a gente escuta falar bastante. É, safena. Normalmente essas veias elas correspondem a menos de 20%. Então, elas não estão, às vezes elas causam mais prejuízo existindo do que com a sua retirada. Não há problema nisso. Nós ficaríamos horas aqui conversando, é bom tirar dúvidas, né? É sempre uma boa oportunidade. É muito né? bom com mesmo. Certeza. Eu gostaria de agradecer a sua participação no programa Mulher Total. Muito Foi um obrigada. grande prazer e espero estar à disposição para ajudar e a gente tirar as dúvidas. E é bom a gente tirar dúvidas mesmo, né? Dr. Luiz Baldini atende aqui na Clínica Revital e hoje eu tive o prazer de vir gravar com a Raquel na clínica. Eu falei, não, eu preciso tirar várias dúvidas das minhas dúvidas e dúvidas das minhas amigas sobre essa parte de vasinhos, veias, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês pela oportunidade.